O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós somos convidados a olhar para a cruz de Cristo e contemplar na cruz de Cristo a vitória, e a vitória definitiva. Olhar para a cruz, ver Jesus crucificado, ferido, não é? Machucado, por causa dos nossos pecados, por causa dos pecados da humanidade, às vezes pode trazer uma sensação de pena ou um sentimento de derrota. Não. Nós precisamos olhar para a cruz do Senhor e exaltar a cruz do Senhor, porque ela é a vitória. Ela é a vitória definitiva. Aquilo que aparentemente parecia ser uma derrota, ali está a glória de Deus. Ali Deus está sendo amado, glorificado, adorado, na oferta do próprio Filho, na oferta de Jesus. Veja só, colocar em ordem a nossa vida, foi essa a missão que Jesus recebeu do Pai. Por isso que ele se encarna, porque o pecado dos nossos primeiros pais, o pecado de Adão e Eva lá no Éden, lá no jardim, trouxe uma desordem para a humanidade. Trouxe uma desordem que nós chamamos de pecado. Trouxe uma desordem que nós chamamos de morte. Trouxe uma desordem que nós chamamos de uma destruição da graça de Deus, daquilo que era a graça de Deus na vida do homem. E a igreja hoje reza pedindo exatamente isso. Presta atenção na oração que foi feita pelo padre, que foi colocado nos lábios do padre pela igreja. Ó Deus, que para salvar a todos dispusestes que o vosso Filho morresse na cruz, a nós que conhecemos na terra esse mistério, dai-nos colher no céu os frutos da redenção. Deus ordena que o Filho morra na cruz. Para que Deus ordena que o Filho morra na cruz? Jesus nasce para morrer. Jesus nasce com um objetivo. Para quê? Para salvar a todos. Essa é a grande verdade que nos é revelada hoje. A salvar toda a humanidade. Salvar a cada um de nós. Salvar até mesmo aqueles que nem entendem, nem conhecem, nem sabem dessa salvação. Só que nós que temos o conhecimento, como a própria igreja diz, nós que conhecemos na terra esse mistério, nós precisamos entender que Jesus já salvou a humanidade. Amém? Quantos aqui acreditam, podem aplaudir que Jesus já salvou a humanidade. Porém, na teologia, existe um termo que é assim: já e ainda não. Ele já salvou. A cruz é a salvação. Mas ainda não. Por quê? Porque exatamente eu e você precisamos aderir a essa salvação. Nós precisamos ter um ato de adesão. Nós precisamos aceitar essa salvação. Nós precisamos, juntos, tendo consciência do que Ele fez por nós, mostrar
com a nossa vida que essa salvação nos atingiu. Mostrar com o nosso comportamento, com as nossas escolhas, que essa salvação nos atingiu. Por isso hoje nós exaltamos a cruz. Por isso hoje nós contemplamos a cruz. Os nossos irmãos que às vezes não entendem a presença do crucificado na igreja, e que até você talvez tenha ouvido alguém falar para você assim: lá na igreja católica vocês adoram a um Deus morto. Não, nós não adoramos a um Deus morto, nós contemplamos o crucificado que nos salvou. Nós sabemos que Ele está vivo, que Ele ressuscitou. Mas a cruz está aqui na igreja para que eu e você olhemos para ela e entendamos o mistério aqui na terra, um mistério de salvação. Para que nós olhemos para as feridas de Cristo, o contemplemos morto na cruz e entendamos, Ele morreu para que nós tenhamos vida. A cruz está aqui para que nós não esqueçamos que é o nosso pecado que crucifica Jesus. Amém? E nós precisamos exaltar essa cruz. Não adianta a gente só saber. Não adianta a gente só compreender. Vou te dar um exemplo material, tá? Vamos imaginar que você jogou na Mega Sena. Não estou te incentivando a jogar. Aí você jogou na Mega Sena e ganhou. Você olhou, conferiu lá o bilhete. Mas se você não for lá no banco apresentar o bilhete, se você não mostrar a sua identidade, você não pega o dinheiro. Estou trazendo uma coisa bem corriqueira aí do mundo. A salvação é a mesma coisa. A gente já sabe que foi salvo. Mas se eu não assumir aquilo que Ele fez por mim, se eu não deixar aquilo que Ele fez por mim transformar a minha vida, por isso que em João nós vemos Jesus falar para Nicodemos, não é? Jesus vai dizer para Nicodemos: naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto. E para que Moisés levantou a serpente no deserto? Para salvar aqueles que eram picados pelas cobras, pelas serpentes. Aquela serpente de bronze foi levantada no deserto para que todo aquele que olhasse para ela fosse curado do veneno da serpente. E qual foi o veneno da serpente na vida da humanidade, da serpente diabólica? O pecado. O pecado. E aí, São João continua trazendo aquilo que Jesus diz. Assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Qual é a condição para ter a vida eterna? Crer em Jesus, crer na cruz de Cristo, crer na salvação. Já e ainda não. Eu preciso tomar posse. Eu preciso deixar que o impacto da cruz transforme a minha vida. E aí, olha que beleza, pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, o crucificado, o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Eu queria dizer para a igreja que está aqui reunida em Taguatinga, na paróquia São Vicente de Paulo, eu queria dizer para a igreja que está reunida agora pelo sistema Canção Nova de comunicação, existe um projeto de Deus para você. Eu queria dizer para você que está aqui, cada um que está diante de mim aqui, existe um projeto de Deus para a sua vida, e esse projeto se chama vida eterna no céu. Jesus, Ele vem para morrer para que nós tenhamos o céu. A cruz é a chave que abriu as portas da eternidade para a humanidade. Mas nós precisamos crer. Eu preciso tomar posse. O Roger Luiz da Silva ganhou na Mega Sena. Se eu não for lá tomar posse, se eu não for mostrar que sou eu, se eu não apresentar minha identidade, se eu não apresentar o cartão que eu fiz o jogo, é um exemplo esdrúxulo, tá bom? Esdrúxulo. Ridículo. Mas para que a gente consiga entender. Porque às vezes a gente não consegue entender o que nós recebemos, espiritualmente falando, da cruz de Cristo. Nós recebemos da cruz de Cristo algo que não se compara. Por isso que São Pedro vai dizer: vocês não foram comprados
por ouro ou prata. Vocês não foram comprados por um bilhete da Mega Sena. Vocês não foram comprados por milhões de dólares. O preço do vosso resgate é o sangue do Filho de Deus. Amém? Isso tem que gerar na igreja um impacto de salvação. Aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, que dos revestimentos da armadura é o capacete da salvação. É aqui, ó. Coloca a mão na cabeça. Fala, é revestir a minha inteligência, a minha mente, a minha memória, a minha consciência da salvação que Jesus conquistou para mim. Então agora, Jesus, com essa consciência, eu quero pedir ao Senhor que me liberte de tudo aquilo que é o contrário da salvação, que é o pecado, que é o vício, que é a mentalidade desse mundo, que é o paganismo, que é o materialismo, que é o culto do prazer, para que eu, Senhor, nessa noite, tome posse dessa herança que é a redenção. Que nada nesse mundo se compare. Eu quero hoje assumir essa graça. Amém. Dá uma cutucadinha em quem está do seu lado e diga, assuma hoje essa graça. Pode aplaudir a salvação que Jesus trouxe para esse irmão. A igreja vai dizer assim, a nós que conhecemos na terra esse mistério. Quando fala na liturgia ou na palavra, na Bíblia, o verbo conhecer não é simplesmente um conhecimento intelectual, é uma experiência. Nós que experimentamos já aqui a redenção, nós precisamos viver como homens e mulheres redimidos, tocados por essa salvação. E qual é esse efeito que nós vamos colher os frutos dessa redenção lá no céu? A salvação, a visão beatífica, ver Deus face a face, a felicidade eterna, o gozo eterno, a bondade infinita de Deus. Esse é o fruto da redenção no céu, mas o fruto da redenção na terra é o antídoto, é o remédio que impede a ação de condenação prosperar na nossa vida. Amém? O remédio que impede o pecado de se estabelecer na nossa vida. Amém? Porque quando eu olho para a cruz de Cristo, eu me comprometo com Ele, pelo que Ele fez por mim, a lutar com toda a minha força e a minha determinação contra o pecado. Aqui na terra, o que nós podemos assumir dessa redenção? Jesus venceu o diabo. Amém? Deixa eu dizer para você que está aqui, para você que está em casa, o diabo já foi derrotado e ele está amarrado, ele é um cão amarrado. Ele só morde em quem se aproxima dele. Se você já foi mordido pelo diabo, se você já foi atingido pelas obras do diabo, é porque você entrou no campo dele, porque ele está amarrado. Agora, se você caminha no campo de Cristo, que é todo o restante, porque o cão está amarrado. Amém? A liberdade dos filhos de Deus é todo o território que pertence ao Senhor. Mas se você entra no território do inimigo, você se coloca exposto ao ataque dele. Então não entre no campo dele, não entre no campo do pecado, não entra no campo da mentira, não entra no campo das ideologias, não entra no campo das falsas doutrinas, não entra no campo daquilo que é destrutivo, que é diabólico. Assuma o que a cruz do Senhor restabeleceu. Ela restabeleceu a comunhão que tinha sido perdida no paraíso em Éden. Nós podemos ter comunhão com Deus. Nós podemos ter intimidade com o Senhor. Nós podemos colher dele a vitória. E agora eu quero apresentar para você algumas coisas para eu terminar, que essa cruz trouxe para nós. E o que eu estou falando aqui, quem disse foi Santo André de Creta. Primeira coisa, a cruz trouxe para nós uma graça muito específica. As trevas foram repelidas e a luz voltou para iluminar o homem que estava nas trevas. Pela cruz, nós fomos levados para o alto, abandonando aquilo que na terra, com o pecado, tinha nos dominado. E agora nós temos a graça de obter o céu. Pela cruz, nós contemplamos na cruz o mais belo dos bens recebidos.
Não existe mais nada de mais belo do que aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz. Na cruz, nós recebemos a graça da restituição daquilo que era original lá no paraíso, o estado de graça. Nós somos agraciados por essa bondade de Deus. Da cruz, do lado de Cristo, brota duas fontes de imortalidade: o sangue e a água. Ó sangue e água, que brotastes como fonte de misericórdia para nós, eu confio. Duas fontes de imortalidade: a Eucaristia, o batismo. Duas fontes de imortalidade. Na cruz foi rasgado o documento do pecado. Dá uma boa notícia para o seu irmão que está do seu lado. Diga: na cruz foi rasgado o documento do pecado que nos condenava. Então aplauda a salvação de Jesus. Deixa eu te dar uma boa notícia. Pela cruz nós fomos declarados livres. Só vai se amarrar quem quiser, porque Ele já pagou o preço, Ele já nos libertou. Na cruz nós voltamos a provar da árvore da vida em abundância. Na cruz foi aberto o paraíso. Aleluia. Na cruz a morte foi vencida. Amém? Na cruz o inferno foi derrotado. Amém? Você tinha que dar um brado de glória, você tinha que aplaudir o que você está entendendo. Aqui na Igreja Católica nós não negamos a cruz de Cristo. Aqui na Igreja Católica nós assumimos o que Jesus fez por nós na cruz, ponto final. Nós não temos vergonha da cruz. Não tenha vergonha de andar com um crucifixo no seu peito. Não tenha vergonha de ter um crucifixo na sua casa. Porque ali está a vitória. Ali está a certeza de que o inferno foi derrotado. Ali está a sua liberdade. Ali está o céu que se abriu para você. Ali está a sua cura. Ali está a vitória contra o anjo da morte. É na cruz. Ela nos demonstra a paixão, a morte voluntária de um Deus apaixonado por nós, de um Deus que não desiste de nós, apesar de muitas vezes nós desistirmos de nós mesmos, ou desistirmos das pessoas. Ele não desiste. Na cruz nós vemos a vitória, o diabo foi ferido e a morte foi vencida. Amém? Na cruz as prisões do inferno foram arrebentadas. Na cruz nós contemplamos a glória e a exaltação de Cristo. Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, eu quero acreditar ainda mais no poder da sua santa cruz. E eu quero contemplar a bendita árvore da cruz e assumir para a minha vida toda a graça da redenção que o Senhor pagou por mim, conquistou por mim no madeiro da cruz. Eu exalto a cruz do Senhor e eu assumo toda a redenção, toda a salvação, todas as graças que o Senhor conquistou para mim no madeiro da cruz. Obrigado, Jesus. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Pode aplaudir a remissão do mundo, a salvação do mundo. Jesus não veio condenar o mundo, Jesus veio salvar um mundo que nele crê. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.